Bem-vindo a mais um Ainda Não Te Contaram? Deixa que eu conto. Imagine que você treinou a vida inteira para aquele momento, que você cruzou oceanos, venceu grupos impossíveis, derrubou campeões, e então, no instante mais importante da sua vida, alguém te roubou na frente de bilhões de pessoas e não havia nada. Absolutamente nada que você pudesse fazer. Isso não é ficção, isso aconteceu, e o mundo do futebol nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Bem-vindo ao maior roubo da história das Copas do Mundo. Corria o ano de 1966. A Copa do Mundo era realizada na Inglaterra, terra do futebol, berço das regras do esporte mais amado do planeta. E foi justamente lá, naquele palco sagrado, que aconteceria um dos momentos mais controversos, mais discutidos e mais dolorosos que o esporte já viveu: o jogo. Inglaterra x Alemanha Ocidental. Final, Wembley, 30 de julho de 1966. De um lado, os donos da casa, favoritos da torcida, do árbitro, da imprensa, com a camisa branca e a bandeira de São Jorge tremulando por todo lado. Do outro, a Alemanha Ocidental, determinada, organizada, tecnicamente impecável, uma equipe que não estava ali por acaso. Até hoje, mais de meio século depois, esse jogo é debatido em bares, em universidades, em documentários, em conversas de família. Por quê? Porque em determinado momento daquela partida, o destino de um país inteiro e de um torneio inteiro foi decidido por algo que nunca deveria ter acontecido. E esse algo foi um gol que nunca entrou. Wembley, 30 de julho de 1966. Tarde da tarde, o sol londrino rasgava as nuvens como se soubesse da grandeza daquele momento. 96 mil pessoas dentro do estádio, 96,000 souls, cada uma delas segurando o fôlego. A Inglaterra não era apenas o país sede, era o país que inventou o futebol, que escreveu as primeiras regras, que exportou o esporte para o mundo inteiro e que em quase 100 anos de história nunca tinha sido campeã mundial. Aquela era a chance, o momento, o destino marcado. Do lado alemão havia respeito, mas também determinação. A Alemanha Ocidental vinha de uma Copa de 1954, onde já tinha surpreendido o mundo. Tinha mentalidade, disciplina e o talento de jogadores como Helmut Haller, Siegfried Held e um jovem chamado Franz Beckenbauer, que tinha apenas 20 anos na época. Nas ruas de Londres, a euforia era quase aterrorizante, as apostas eram massivas. A imprensa britânica já celebrava antes do apito inicial. "É a nossa hora", dizia um jornal. "O futebol voltou para casa", dizia outro. E quando as equipes pisaram no gramado de Wembley, o barulho foi ensurdecedor. Aquela partida era muito mais do que futebol. Era história sendo escrita em tempo real. De 12 minutos. Helmut Haller abre o placar para a Alemanha. Choque na torcida inglesa. Silêncio pesado em Wembley. A 18 minutos. Geoff Hurst empata para a Inglaterra. O estádio explode. A fé é restaurada. De 77 minutos. Martin Peters coloca a Inglaterra na frente. 2-1. Faltam 13 minutos. A Copa parece encaminhada e Mintus U a ser 89 minutos. Com o apito a segundos de soar, Wolfgang Weber empata para a Alemanha. 2-2. Prorrogação. O coração de uma nação quase parou, mas o jogo estava empatado, tudo em aberto. E então chegamos ao minuto 101 da prorrogação. O momento que mudaria tudo. O momento que dividiria o mundo do futebol entre dois grupos. Aqueles que acreditam que o gol entrou e aqueles que têm certeza absoluta de que não. Geoff Hurst recebe a bola na área, chuta, a bola bate no travessão, cai e quica. Onde? Dentro do gol, na linha, do lado de fora. O árbitro suíço Gottfried Dings hesita, consulta o bandeirinha soviético Tofik Bahramov. Longa conversa, segundos que parecem horas. E então, gol.
3-2 para a Inglaterra. A Alemanha, incrédula, continua tentando, e no último minuto, Hurst marca o quarto para a Inglaterra. 4-2. Inglaterra campeã. Wembley explode. Mas a pergunta que nunca morreu ficou pairando no ar como fumaça. A bola entrou mesmo? Vamos desacelerar, vamos voltar àquele momento, frame por frame, minuto 101, prorrogação. A tensão é insuportável. Roger Hunt faz o trabalho de apoio. Geoff Hurst controla, vira o corpo e chuta com força para o gol. A bola sobe, bate com violência no travessão inferior da trave e cai com velocidade para baixo. Hunt não tenta cabecear o rebote. Ele levanta os braços imediatamente, como se fosse óbvio que tinha sido gol, mas tinha sido. Gottfried Dienst, o árbitro central, não estava em posição ideal para julgar. Ele olha para o bandeirinha soviético, Tofik Bahramov. Os dois trocam palavras em idiomas diferentes. Nenhum dos dois fala o idioma do outro com fluência. E em poucos segundos, Bahramov aponta para o centro do campo. Gol dado. O problema é que, nas imagens disponíveis na época, nenhuma câmera conseguia capturar com certeza absoluta se a bola cruzou completamente a linha do gol. A regra é clara. Para ser gol, o objeto esférico precisa cruzar inteiramente a linha. Completamente. Sem qualquer dúvida. Mas dúvida havia. Muita dúvida. E nos anos seguintes, com o avanço da tecnologia, essa dúvida só cresceu. O apito final soou e o mundo reagiu de formas completamente opostas. Em Londres, a celebração foi épica. Lágrimas, bandeiras, abraços, gritos. A rainha entregou a taça ao capitão Bob Moore com aquele sorriso sereno que ficou para sempre na memória coletiva britânica. Os jornais ingleses foram unânimes. Campeões do mundo. Ponto final. Do lado alemão, o silêncio era pesado como chumbo. Ulf Seeler, capitão da Alemanha, não escondeu a amargura. Perdemos, mas perdemos para um gol que não existiu. O técnico alemão Helmut Schön foi mais discreto nas palavras, mas o rosto dizia tudo. E a imprensa europeia, especialmente a alemã, a francesa e a italiana, imediatamente levantou a questão: por que um árbitro soviético deu o gol? Por que um inglês não estava naquela posição para julgar? Como um lance tão decisivo pôde ser validado sem certeza? No Brasil, a notícia também causou espanto. Jornais como o Jornal dos Esportes e o Globo cobriram a polêmica com ceticismo, e muitos torcedores brasileiros, que haviam sido eliminados ainda nas quartas de final naquela Copa, não sentiam nenhuma simpatia pela arbitragem que havia coroado os ingleses. A sensação generalizada era de que algo havia saído errado, muito errado. Décadas depois, a tecnologia chegou onde os olhos humanos falharam. Em 1996, 30 anos após o jogo, pesquisadores do Instituto de Matemática Aplicada da Universidade de Oxford usaram análise computadorizada das imagens originais da partida. A conclusão deles foi devastadora para os ingleses. A bola não cruzou a linha. Pelo menos 2 centímetros da bola ainda estavam na frente da linha do gol quando ela ricocheteou no travessão e voltou para o campo. 2 centímetros que valeram uma Copa do Mundo. Em 2005, uma nova análise realizada por engenheiros da Universidade de Oxford usou técnicas ainda mais avançadas de reconstrução tridimensional. O resultado foi o mesmo. A bola não entrou. Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história, afirmou diversas vezes ao longo de sua vida que aquele era o gol fantasma mais famoso do futebol. Qualquer alemão sabe que aquela bola não entrou, disse em uma entrevista. Geoff Hurst, o autor do lance, ao ser questionado muitas vezes ao longo da vida, variou nas respostas. Em alguns momentos disse ter certeza de que entrou, em outros admitiu não saber com precisão. E Tofik Bahramov, o bandeirinha soviético que deu o gol. Essa é a parte mais estranha e talvez mais poética da história toda.
Quando Bahramov estava no leito de morte, já nos anos 1990, um jornalista teria lhe perguntado como você teve tanta certeza de que a bola entrou, e Bahramov teria respondido com um sorriso fraco: Stalingrado, uma referência à Batalha de Stalingrado, um dos conflitos mais devastadores da Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética derrotou a Alemanha nazista com um custo humano imenso. Ninguém sabe se essa história é verídica, mas ela é poderosa demais para desaparecer. Aquele gol plantou uma semente de desconfiança, de questionamento, de uma necessidade urgente por mais precisão nas decisões do futebol. Durante décadas, a FIFA resistiu à ideia de tecnologia nas partidas. O erro humano faz parte do jogo, diziam os conservadores. O futebol deveria permanecer puro, imperfeito, humano, mas a história cobrava seu preço. Em 2010, no mesmo torneio em que a Alemanha eliminaria a Inglaterra nas oitavas de final, ironicamente, Frank Lampard marcou um golaço que claramente entrou, foi ignorado pelo árbitro e a Inglaterra acabou sendo eliminada por 4-1. A ironia histórica foi cruel. Os ingleses, vítimas de si mesmos pela mesma injustiça que haviam causado 44 anos antes, a pressão ficou insustentável. Em 2012, a FIFA aprovou oficialmente o uso do T-Sistema de detecção de bola na linha do gol, a chamada Goal Line Technology, sensores, câmeras de alta velocidade e sistemas de comunicação em tempo real com o árbitro. A partir da Copa de 2014 no Brasil, essa tecnologia foi usada pela primeira vez num Mundial. A tecnologia funcionou, e funcionou bem. Mas a pergunta que o futebol nunca pôde responder é a mais dolorosa. Quantas outras Copas, quantas outras vidas esportivas, quantas outras histórias foram distorcidas por um erro que tecnologia teria corrigido em milissegundos? O gol de Wembley foi o estopim, o catalisador, o erro que, ao ser documentado, analisado e nunca esquecido, finalmente forçou o futebol a se modernizar. Levou 50 anos, mas a mudança veio. Feche os olhos por um segundo. Imagine que você é Hans Tilkovski. Você é o goleiro da Alemanha Ocidental naquela tarde em Wembley. Você vê a bola bater no travessão, você vê ela cair. Você sabe, com toda a certeza do seu corpo, dos seus reflexos, da sua experiência, que ela não entrou. Você não mergulha de volta para defender porque não há nada para defender. A bola está no campo, é seu, mas o árbitro apita e o mundo desmorona. Ou imagine que você é um torcedor alemão de 18 anos, sentado na arquibancada de Wembley, que economizou durante meses para estar ali, que cruzou a mancha do canal com o coração cheio de esperança, que viu a sua equipe jogar com garra, técnica e coração, e que viu a taça ser arrancada das mãos do seu país por algo que você, com seus próprios olhos, sabe que não aconteceu. Não há consolação, não há recurso, não há revisão, só o silêncio do vestiário, o cheiro de suor e derrota. E a viagem de volta para casa com um peso que nenhuma mala comporta. Agora imagine que você é Geoff Hurst, que você marcou 3 gols numa final de Copa, um feito que nenhum outro jogador repetiu até hoje, que você foi campeão do mundo em casa, com sua família nas arquibancadas, que o segundo gol, aquele, o controverso, pode ter sido o mais importante da sua carreira. E durante toda a sua vida, pessoas continuarão te perguntando: entrou mesmo? Cada lado carrega o peso do futebol à sua maneira. Essa é a cruel beleza do esporte e a cruel injustiça também. O futebol é a arte da imperfeição, é o esporte em que 1 centímetro decide destinos, em que 1 segundo muda gerações, em que a opinião de um homem, mal posicionado, sob pressão imensa, num idioma que mal compreende, vale mais do que a verdade.
E foi exatamente assim, naquele 30 de julho de 1966, que a história foi escrita. A Inglaterra levantou a taça. Os ingleses têm seu momento sagrado, eternizado em fotos, em museus, em livros escolares. Bob Moore, aquele capitão impecável segurando o troféu dourado com as luvas branquíssimas. A Alemanha foi para casa sem o título, mas com algo que os ingleses nunca poderão tirar deles: a memória de um jogo que foi mais deles do que de qualquer outro. O gol de Wembley não é apenas um lance polêmico numa partida de futebol, é um símbolo, é o símbolo de tudo que pode dar errado quando o poder de decisão está nas mãos de seres humanos falhos, sem ferramentas, sem suporte, sem tecnologia. É o símbolo de como o futebol, o esporte mais popular do mundo, levou décadas para admitir que precisava de ajuda para ser justo. E é, acima de tudo, um lembrete de que a história do esporte não é feita apenas de glórias e taças. É feita também de injustiças que não cicatrizam, de perguntas que ficam sem resposta, de um barulho seco de bola batendo no travessão que ecoa ainda hoje nos ouvidos de quem estava lá. Você conhecia essa história? Se esse vídeo te fez sentir alguma coisa, indignação, curiosidade, nostalgia ou simplesmente amor pelo futebol, deixa o teu like aqui embaixo, escreve nos comentários. Você acha que o gol entrou? E se você ainda não está inscrito no canal, agora é a hora. Porque tem muito mais história, polêmica e futebol por vir. Nos vemos no próximo vídeo.